Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre seja louvado, meus irmãos. Estamos no nosso retiro Evangelizai nas Famílias. E vamos hoje falar de dois personagens muito importantes, né? Na história, onde nós vemos na história das famílias, e que hoje nós vamos tratar sobre um tema, né, que sobre as consequências das nossas decisões, ou seja, cada ação ela tem uma consequência. Eu te convido a pegar a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 16. Gênesis 16. Vai nos falar a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre Sara, esposa de Abrão, e Agar, a escrava. Gênesis 16. Sarai, mulher de Abrão, não lhe tinha dado filho, mas possuindo uma escrava egípcia chamada Agar, disse a Abrão: Eis que o Senhor me fez estéril, rogo-te que tomes a minha escrava, para ver se ao menos por ela eu possa ter filhos. Abrão aceitou a proposta de Sarai, e Sarai tomou, pois, sua escrava Agar, a egípcia, passando 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Este aproximou-se de Agar e ela concebeu. Agar, vendo que tinha concebido, começou a desprezar a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Caia sobre ti o ultraje que me é feito. Dei-te minha escrava, e ela, desde que concebeu, olha-me com desprezo. O Senhor seja o juiz entre mim e ti. Abrão respondeu-lhe: Tua escrava está em teu poder, faz dela o que quiseres. E Sarai maltratou-a de tal forma que ela teve que fugir. O anjo do Senhor, encontrando-a no deserto junto a uma fonte que está no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens e para onde vais? Eu fujo de Sarai, minha senhora. Respondeu ela. Volta para a tua senhora, tornou o anjo do Senhor, e humilha-te diante dela. E ajuntou: Multiplicarei tua posteridade de tal forma, será tão numerosa que não se poderá contar. Disse ainda mais: Estás grávida e vai dar à luz a um filho. Darás a ele o nome de Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Este menino será como um jumento bravo, sua mão se levantará contra todos, e a mão de todos contra ele, e levantará sua tenda de fronte todos os seus irmãos. Palavras do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos, nós vamos vendo neste trecho aqui da Sagrada Escritura que vai nos narrar sobre a história de Sara, Abrão, né, e da escrava Agar. Sara era uma mulher estéril, né, e Deus tinha falado que a descendência de Abraão seria numerosa. Então ela acha que um jeito, né, toma uma decisão de tentar arrumar este problema. Ela não poderia ter filhos, então, para que Abrão pudesse ter este filho com Agar, a escrava. Então Sara, depois que a Agar ela engravidou, e ela começa a menosprezar ela, começa a tratar ela mal, e ela começa a se sentir humilhada pelo fato dela não poder dar filhos, né? E nós sabemos o quanto isso é importante, a posteridade, né? E aqui nós falamos muito sobre a árvore genealógica, sobre a posteridade de uma família, né? Naquela época das tribos, para que pudessem, né, se perpetuar aquele nome, né? Então tem toda uma questão cultural também aqui envolvida. Mas aqui ela, a partir do momento que ela tem esse filho Ismael, passando 14 anos, né, após, vem o Isaac, o filho da promessa, aquele que Deus falou que seria, né, a partir da sua posteridade, Abraão teria numerosos filhos que seriam mais do que as areias do mar e mais que as estrelas do céu. E aqui nós vemos o quê? Essa egípcia, ela concede Ismael. Ismael já estava maior que o Isaac, o filho de Abrão com
Sara. E aí nós percebemos que este filho Ismael, ele começa a, de uma certa forma, a escarnecer de Isaac. Ele era maior, ele era mais velho. E Sara começa a perceber aquilo e ela fala para Abrão: expulsa essa mulher e expulsa com este filho dela. E aquilo desagradou muito o coração de Abraão, vai dizer a Bíblia. E ele foi para a oração, ele foi rezar, né? Foi falar com o Senhor, e Deus disse para ele: não te preocupas com o menino e a tua escrava, mas faze tudo o que Sara te pedir, pois é de Isaque que nascerá a posteridade que terá o teu nome. Então ele vai para a oração, Deus fala para ele, né? Consola o coração. No dia seguinte, Abrão faz o quê? Ele toma um pão, toma um odre com água e se despede de Sara e de Ismael, e eles saem errantes no deserto. Aqui nós vamos ver, irmãos, o que vai acontecer nessa história. O texto vai nos falar de uma família que passou por um grande pecado em conjunto, entende? Houve um pecado em conjunto, teve um início deste pecado com a autorização de Sara para que Abraão tivesse o filho com a escrava. Mas, muitas vezes, as lutas para resolver os problemas das nossas famílias levam muitas vezes a algumas soluções que são muito impensadas, que não avaliam as consequências. E nós vemos que Sara, ela escolhe um caminho. Ela escolheu Agar, que era sua escrava, porque ela confiava na escrava. Mas quando Agar, ela engravida, começa a tratar ela mal, né? E aí nós vamos ver que ela começa a desprezar a sua senhora. E Sara começou a maltratar a escrava. Olha só, o pecado que vai gerando mais pecado. Então, a sua decisão levou a agredir a outra, né? A ponto da escrava ter que fugir. Mas, apesar das nossas decisões erradas, quantas vezes eu e você tomamos decisões impensadas e aquelas situações vão virando depois uma bola de neve, porque não foram totalmente medidas as consequências, ou até mesmo porque não foi dividido com o esposo, com a esposa. Olha só, aqui nós estamos falando de um pecado conjunto. E essas decisões que foram tomadas, elas foram repercutindo num grande pecado. Então, a partir daí que Sara vai fugir, apesar das nossas decisões erradas, meus irmãos, Deus, ele vai corrigindo as nossas ações. Deus, que é misericórdia, ele vai corrigindo as nossas ações. O que ele faz? Ele traz a escrava de volta. E essa descendência de Ismael, que o Senhor fala na palavra, que seria grande, que ele vai levantar a sua tenda, que vai ficar de frente com os irmãos, que ele vai estar brigando com os irmãos em combates, nós vamos vendo nos dias de hoje quem é essa descendência. São os palestinos, são os ismaelitas, são os judeus, os israelitas, aqueles que estão diretamente brigando, em luta. Meus irmãos, nós vamos vendo uma coisa muito importante aqui. As nossas ações, elas podem produzir ódio nas nossas gerações. E aqui é o grande ponto desta meditação. As nossas ações, elas podem gerar ódio nas nossas gerações. Assim como as ações dos nossos antepassados podem estar gerando ainda ódio, né? Podem estar perpassando nessas gerações até nós. Se nós não tratarmos isso com o amor de Deus, isso vai agindo. Entende? As consequências do pecado, essas ações, essas atitudes que nós temos dentro da família, e aqui os pecados consentidos, né? As coisas que vão acontecendo. Nas nossas famílias, muitas vezes tem situações que vão fugindo do controle, meus irmãos. Por momentos nós foram irrefletidos, nós não pensamos nas consequências. Às vezes é uma situação, é um financiamento que você tirou sem ter orado, sem medir as consequências. Aquilo virou uma bola de neve, né? São problemas às vezes que envolvem as pessoas da nossa família.
E às vezes esses problemas nós trazemos para dentro da nossa casa, né? E aí entra sogro, sogra, pais e mães. Quantas situações às vezes envolvendo impensadas. Vai se morar às vezes no fundo do pátio, numa casinha no fundo do pátio da sogra, achando que aquilo ali vai ser bom e às vezes não vai ser. Tô dando alguns exemplos, mas tem infinitos exemplos, mas para que você olhe para a sua vida com este exemplo desta palavra de hoje, para você ver quantas coisas que você fez que não foram refletidas, que causaram e ainda estão causando, né? Ódio, discussões, revoltas, partidos, né? Até mesmo invejas de você. Então tem uma série de situações que nós precisamos apresentar para o Senhor, apresentar para que Ele trate isso com este amor, estes problemas que foram envolvendo a nossa família, né? Por quê? Porque isso muitas vezes vai deixando tantas sequelas, né? Vai deixando uma sequela nos filhos, às vezes vai passando de geração. Mas para que você possa hoje olhar, talvez você seja uma pessoa que está sendo hoje sendo envolvida por situações relacionadas a isso. E talvez você nem tinha se dado por conta, não tinha percebido que tem lá uma história lá atrás na sua árvore genealógica que está se repetindo, há um padrão que está se repetindo, mas que precisa ser tratado, que precisa ser ordenado para o amor de Deus. E hoje essa palavra ela vem nos falar exatamente disso, meus irmãos. Nós não podemos voltar no tempo. Então todas as situações impensadas, tudo aquilo que machucou, tudo aquilo que feriu, às vezes uma falta de perdão, né? Tantas situações que vão causando, meus irmãos, vão causando feridas emocionais, e nós não temos como voltar no tempo. Nós temos que clamar que Deus venha em nosso auxílio, a nossa fraqueza, e nos leve a ter atitudes que são reparadoras. Nós precisamos ter atitudes reparadoras. Muitas vezes essas confusões que existem entre os parentes, como esposo e cunhado, cunhada, esposo e irmão, né? Sobrinho, etc. Às vezes tem essas brigas, essas coisas, essas rixas que vão acontecendo, que muitas vezes até nos deixam apavorados, como Abraão ficou apavorado. Nesses momentos nós devemos confiar as diversas circunstâncias a Deus e agir com prudência, meus irmãos, pedindo que Ele nos socorra, pois são atitudes que dependem mais dos outros do que de nós mesmos. E assim a solução que nós temos é orar. Que você possa orar, pegar a sua árvore genealógica e orar junto com ela. E nós vamos pedindo, amado Deus, que vos dignastes a viver entre nós na pessoa divina do teu Filho Jesus. Ouvi hoje, Senhor, a nossa súplica, aplacai a ira dos nossos lares, Senhor. Dissolvei as mágoas que existem, as intrigas entre os nossos parentes. Visitai-nos, Senhor, com teu Espírito e dai-nos a sabedoria para lidarmos, Senhor, com as consequências dos nossos pecados, Senhor, das nossas atitudes, e atitudes muitas vezes irrefletidas, mal pensadas, mal calculadas. Visitai-nos, Senhor, e concedei-nos a paz que possa triunfar em nossos corações. Que toda divisão, Senhor, que toda intriga, que toda fofoca, tudo aquilo, Senhor, que tem se levantado contra a nossa família, que tem se levantado para causar divisão, tudo aquilo que foi mal pensado entre nós, Senhor, que foi mal calculado. Nós pedimos o teu auxílio e a nossa fraqueza, para que tu venha, Senhor, venha hoje, venha com o teu amor. Vem, Senhor Jesus, poderosamente, envolvendo o nosso coração. Eu creio que muitas pessoas agora elas estão
estão como que passando um filme na sua mente de situações irrefletidas que causaram tanto dano, que machucaram pessoas e até mesmo você possa ser esta pessoa machucada. Nós te pedimos, Espírito Santo, visita agora estes meus irmãos, para que eles possam, Senhor, ser envolvidos pelo Teu amor, serem abraçados agora, que possam ser santificados, que toda esta ferida que gerou das atitudes mal pensadas, dessas consequências que até hoje estão agindo na vida destes irmãos, que seja revogada toda e qualquer sentença pelo poder do sangue de Jesus. Nós pedimos que o sangue de Cristo, que lava, que liberta, que purifica, eu, a minha família, os meus pertences, a minha árvore genealógica e o mundo inteiro. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre sejam louvados.